Olá, tudo bem? Olha só a Super Clau, minha mascotinha, com mais uma super dica para você que vai enfrentar o concurso do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Olha só, essa é mais que uma super dica, é uma hiper, mega, thunder, é uma aula, ok? E aí, qual é o tema de hoje? Conselho Nacional do MP. Já falei dele, já dei uma dica sobre ele, só que eu tô vendo ainda muito sofrimento, muito chororô por parte dos meus alunos, sabe, né? E aí, quando eu vejo o concurseiro perdido nesse chororô, nesse sofrimento, eu não consigo ficar passiva, né? Vamos parar com isso? Vamos parar de sofrer? Vamos lá que a prova tá chegando? Vai dar tempo sim? Vai dar tempo de você chegar com os conteúdos principais. Ai, não consegui enfrentar o edital todo. Calma! Faça o seu melhor. Chegue na prova com o seu melhor, que aí você vai chegar tranquilo, ok? E aqui eu vou falar hoje para você, não só para os meus alunos, mas para todos os concurseiros, vou disponibilizar gratuitamente orientações basilares sobre o Conselho Nacional do Ministério Público. Nós temos lá no tópico de organização, né, do Ministério Público exatamente isso. Olha lá, Conselho Nacional, e a banca mostra que ela quer muito mais que simplesmente o Conselho Nacional. Olha só, foco no Conselho Nacional e eu quero que você saiba o que, candidato? A natureza jurídica deste órgão, sua composição, seus órgãos, atribuições e ainda mais a relação com as instituições controladas. E aí, analisando, eu pensei, poxa, artigo 130A no primeiro momento, né, é suficiente. Só que percebi que esse tópico aqui, a gente encontra ele principalmente na primeira parte, olha, o primeiro livro do Regimento Interno do Conselho Nacional do MP, instituído pela Resolução número 92 de 2013, devidamente atualizada, ok? E aí, olha só isso, composição, livro 1 do regimento, composição, competência, organização. É exatamente o que trata parte do tópico do edital MP 2016, MP do Rio de Janeiro, ok? E aí você encontra ali a composição, né, a composição plena, o presidente, a presidência é um órgão, a Corregedoria Nacional, os conselheiros se qualificam como órgão, as comissões e a Ouvidoria Nacional. Então, esse primeiro título, essa primeira parte do regimento interno, é importante sim que você estude, faça a leitura. Tenho que decorar tudo isso também, Claudete? Quem disse, né? Quem é meu aluno sabe de longa data que eu não sou favorável a decoreba. Não, nunca fui. Claro, tem assuntos que não tem jeito, né? Tem assunto que restou a decoreba, mas a decoreba é a última instância, o último recurso de estudo. O importante é você entender os diversos institutos de organização institucional. Por quê? Porque se você entender a matéria, não importa o tipo da questão, você vai enfrentar. E você sabe que em 2011, as questões jurídicas, as questões de organização foram elaboradas pelos próprios membros do MP. Não estou dizendo que isso vai se repetir, mas é possível? Sim, foi uma experiência excelente. Eu vou te dizer, nesses meus longos anos de professora concurseira, a prova de 2011 é uma das provas mais inteligentes que eu já vi. Tem erros, tem, né, algumas contradições? Tem. A perfeição pertence a Deus, não é isso? Ok? Prova excelente. Os meus alunos foram aprovados, gabaritaram pela minha legislação orgânica. E eu tenho vários alunos lá que passaram no concurso de 2011, né? Então isso vai acontecer com você porque você vai enfrentar qualquer tipo de questão que apareça. E aí, o que eu resolvi fazer? Olha só, eu vou dar aqui noções básicas para você estudar com qualidade o regimento interno, além de focar principalmente no artigo 130A. E olha só, onde que você vai buscar isso, Claudete? No site do próprio Conselho Nacional. Vamos lá? Olha só o que nós temos lá no site do Conselho Nacional. Material de estudo. Olha só, o próprio Conselho
tem lá na parte institucional a sua definição, as suas atribuições. Vamos lá estudar isso? O Conselho Nacional do MP atua em prol do cidadão. Atua em prol do cidadão, executando a fiscalização administrativa, financeira e disciplinar do Ministério Público no Brasil e de seus membros, respeitando a autonomia da instituição. Então, muito cuidado com alguns aspectos nesse conceito, né, que define aí o próprio Conselho Nacional. Detalhe, ele atua em prol do cidadão. Atuar em prol do cidadão quer dizer que ele atua buscando a melhoria da instituição, ok? A instituição Ministério Público atua em defesa da sociedade. Certo? Ok? Essa é a sua função maior, essa é a sua missão constitucional, atuar em defesa da sociedade. E aí ele tem um rol, o Ministério Público, um rol de funções institucionais lá no artigo 129. Ok? E aí, a Emenda Constitucional 45 de 2004 criou o Conselho Nacional, junto com o Conselho Nacional de Justiça, criou o Conselho Nacional do MP, com a missão de controle, órgão máximo de controle que não exerce função típica, ele não exerce atividade finalística, ele não exerce função institucional. Então, quando ele se define como um órgão que atua em prol do cidadão, é no sentido de buscar o quê? Maior qualidade da instituição Ministério Público, que tem a missão de defender a sociedade. É esse o entendimento, ok? Então, imagina que aparece assim na sua prova. Atua em prol do cidadão, exerce atividade finalística? Não exerce atividade finalística, não. Exerce atividade administrativa. Controle máximo da instituição nacional, a título nacional. Olha aqui. Ministério Público no Brasil. Agora, o controle exercido pelo Conselho Nacional não inibe, não diminui, ok? O controle exercido por cada uma das estruturas do Ministério Público Nacional. Então, existe corregedoria, por exemplo, existe corregedoria no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro? Existe, claro que sim, ok? Existe corregedoria nacional lá no Conselho Nacional? Também. As duas atuam ali no controle da atividade funcional do membro, do cumprimento dos deveres, é isso? É, isso mesmo. As duas atuam de forma harmônica, porque o exercício de controle do Conselho Nacional respeita a autonomia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Certo? E aí ele é formado por 14 membros, a chamada composição multifacetária, onde nós temos ali membros que representam setores diversos da sociedade. Nós temos membros do Ministério Público da União, membros do Ministério Público do Estado, magistratura devidamente representada, advocacia e a sociedade. Tem lá 2 cidadãos, não é isso? Perfeito. O objetivo: imprimir uma visão nacional ao MP. Quem diz isso não é a Claudete Pessoa. Quem diz isso é o próprio Conselho Nacional no seu site. E aí, a relação com as instituições controladas. Olha lá o que temos no site do Conselho Nacional. Ao Conselho Nacional, cabe orientar e fiscalizar, todos os ramos do MP brasileiro. E aí ele elenca, para deixar tudo bem explicadinho. Todos os ramos. Eu não gosto da palavra ramos, não. Eu preferia que ele dissesse todas as estruturas do MP brasileiro. Mas aqui é a doutrinadora, a professora falando, ok? Vamos lá. Todos os ramos. Mas aí quando ele explica, a gente entende. Olha só, o Ministério Público da União, que é composto pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério Público Militar, do Trabalho, Distrito Federal e Território, e ainda o Ministério Público dos Estados. Então, qual é a relação do Conselho Nacional com as instituições controladas? Orientar, orientação e fiscalização.
certo? E aí, pautado pelo controle, a sua atuação, pautado pelo controle e pela transparência administrativa do Ministério Público e de seus membros. O Conselho Nacional é uma entidade aberta ao cidadão e às entidades brasileiras, que podem encaminhar reclamações contra membros ou órgãos do MP, inclusive contra seus serviços auxiliares. Ó, você aqui, ó. Serviços auxiliares, servidor. Então, o Conselho Nacional fiscaliza a estrutura, os órgãos do MP, ok? Do MP Nacional. Também fiscaliza os membros do MP, cumprimentando seus deveres funcionais. E ainda fiscaliza você, que vai ser servidor do Ministério Público, também vai sofrer fiscalização do Conselho Nacional do MP. Entendeu? E olha só, tudo isso você tem lá no site do Conselho Nacional. E ainda diz o Conselho Nacional, papel do Conselho Nacional. Quando diz assim, é papel do CNMP, nós temos o quê? Competências, atribuições. Lógico, essas competências que constam no site do Conselho Nacional são competências que constam no artigo 130A, parágrafo 2º da Constituição Federal. Eu não trouxe todas aqui, eu trouxe as principais. Compete ao Conselho Nacional do MP zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar providências por conta do respeito à autonomia institucional. Zelar pela observância do artigo 37 da Constituição, que trata da administração pública, apreciar a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados. Olha só, presta bem atenção. Eu disse, e não, isso não é fala minha, isso é base constitucional, que o Conselho, nós temos que saber disso, que o Conselho Nacional, ele é um órgão que não exerce atividade finalística, assim como ele não exerce controle sobre a atividade finalística dos membros e órgãos do Ministério Público. Então, olha só, nós sabemos que no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, ok? Nós temos os órgãos de administração superior, os órgãos de administração, mas também nós temos os órgãos de execução, ok? E nós sabemos que alguns, órgãos, vários até, órgãos de administração superior também são órgãos de execução. Vamos lá. Procuradoria-Geral do MP é o órgão de administração superior exercido pelo Procurador-Geral do MP, que é o chefe maior, chefia unipessoal, ok? E o Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe da instituição, que exerce lá a sua atividade na qualidade de comando maior administrativo, rol do artigo 11, também é órgão de execução. Não é isso? Ele também atua enquanto MP, como órgão de execução. Assim como acontece com o Colégio de Procuradores, por seu órgão especial, se qualifica como órgão de administração superior, mas também é órgão de execução. Não é isso? Temos também o quê? O Conselho Superior. O Conselho Superior é órgão de administração superior e também é órgão de execução. E a lei, ela mostra a competência desses órgãos, seja na qualidade de órgão da administração superior, seja na qualidade de órgão de execução. O Conselho Nacional do MP, ele vai atuar no controle do exercício das competências desses órgãos enquanto órgãos de administração. Ou seja, o Procurador-Geral de Justiça, o Colégio com seu órgão especial, o Conselho Superior podem sofrer controle do Conselho Nacional, Pode, sobre seus atos, sobre suas decisões? Pode, enquanto órgãos de administração superior. Enquanto órgãos de execução, não, porque enquanto órgãos de execução exercem atividade finalística e ali não incide o controle do Conselho Nacional do MP. O mesmo acontece, presta bem atenção, com os promotores de justiça e com os procuradores de justiça. Promotores de justiça e procuradores de justiça são órgãos de execução. Não é isso? São membros do MP, são órgãos de execução.
Só que, além de ser órgãos públicos, qualificado pela legislação como tal, e com funções institucionais nesta qualidade, ou seja, de órgão de execução, nós também vamos olhar para o promotor de justiça, substituto para o promotor de justiça e para o procurador de justiça e enxergar o quê? Agentes públicos, regidos por um estatuto próprio. Esse estatuto está na segunda parte da Lei Complementar 106. E aí presta bem atenção. Enquanto agentes públicos, os promotores e procuradores de justiça devem observar deveres, proibições. Presta bem atenção. E enquanto órgãos de execução, eles são o quê? Dotados de competências, funções institucionais, ok? Atribuições finalísticas, atividades típicas do Ministério Público. O controle exercido pelo Conselho Nacional incide sobre os seus deveres, sobre suas proibições, sobre a sua conduta funcional. Certo? É dever de um membro do MP, por exemplo, zelar por suas prerrogativas. Se ele não o faz, ele sofre o controle do Conselho Nacional. Agora, sobre o arquivamento de um inquérito policial, aí não. Aí isso é o quê? Função finalística, função institucional. Cabe ao Conselho Nacional o controle dessa atuação? Não, não cabe, certo? Ok? Cuidado com isso. Até nós temos um meio de controle interno quando a gente tem aquele caso, né, do arquivamento do inquérito policial, que o juiz não concorda com o promotor natural e ele encaminha para a chefia, mas perceba, não temos ali a atuação do Conselho Nacional do MP. Tudo bem? Entendido? Então, muito cuidado com esses detalhes, porque esses detalhes você só consegue perceber se você entende o funcionamento, entende a missão, o objetivo do Conselho Nacional do MP, ok? Então, ele vai zelar aí pela observância da Constituição, apreciando aí a legalidade dos atos administrativos, seja praticado por membro, seja praticado pelos órgãos do Ministério Público da União, ok? Tudo bem? E também dos estados. Que mais? É papel do Conselho Nacional receber reclamações, claro, né? Reclamações contra membros, órgãos. Então, pode reclamar contra o promotor, mas pode reclamar contra o quê? Contra o Conselho Superior. O Conselho Superior aqui, né, não gostei aqui da atitude. Pode ser? Pode. Da decisão desse órgão colegiado, entendo que fere a legislação. Pode ser? Pode. Ok? Atos administrativos, controle administrativo. E aí, inclusive contra seus serviços auxiliares, né, servidor? Sem prejuízo da competência disciplinar e correcional da instituição. Toda hora é clara a legislação, é clara a Constituição em dizer o Conselho Nacional exerce controle sim, mas não prejudica, não diminui o controle que cada uma das instituições deve fazer dentro da sua própria casa, ok? E aí ele pode avocar processos disciplinares em curso, determinar remoção, disponibilidade ou aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas assegurada a ampla defesa. Essa competência aqui, ela é a principal do Conselho Nacional. Se eu fosse a banca, eu ia explorar esta competência na prova. Será que eu vou acertar? Eu já acertei algumas intuições minhas. Quando a banca é coerente, eu acerto, né? Então, presta bem atenção. Muito importante. O Conselho Nacional exerce controle sem prejuízo da competência disciplinar e correcional da instituição controlada. Então vamos pensar no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Então o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tem lá os seus vários órgãos de controle, né? Tanto do controle funcional quanto do controle disciplinar e correcional. Qual é a diferença de controle disciplinar e controle correcional? Correição é um procedimento
formal para verificar o regular funcionamento de um órgão, para ver se está tudo funcionando de forma adequada, ok? Já a competência disciplinar é o instrumento utilizado para apurar o quê? Ilícitos funcionais. Então, enquanto a atividade correicional visa verificar, lógico que uma está muito ligada à outra, mas o foco é esse. Enquanto que numa correição se visa o quê? A verificar se o órgão está funcionando de forma adequada, ok? Numa apuração disciplinar, via sindicância ou processo administrativo disciplinar, se busca o quê? A verificação, a comprovação de um eventual ilícito funcional praticado, ok? Então, a Corregedoria Estadual vai também exercer, né, essas atribuições. E aí, uma das grandes polêmicas é o seguinte: qual a natureza jurídica do controle exercido pelo Conselho Nacional do MP? Tendo em vista que não há prejuízo nas competências de controle interno de cada instituição. Presta bem atenção. Lá em 2004, quando a Emenda Constitucional 45 criou os dois Conselhos Nacionais, né, são irmãos gêmeos, né, a tônica são órgãos de controle externo. Isso, muito polêmico, durou um tempo, só que foi perdendo força. Por quê? Porque a jurisprudência já pacificou para o Conselho Nacional de Justiça, com muito mais, né, bem mais forte isso, que o Conselho Nacional de Justiça, como é órgão do próprio judiciário, exerce controle interno, não tem por que qualificar esse controle como externo. E isso ficou muito fácil para o Conselho Nacional de Justiça, porque você olha lá o rol do artigo 92 e você encontra o Conselho Nacional de Justiça lá. O que não acontece no Conselho Nacional do MP, enquanto rol de estruturas. Só que, por favor, né? O Conselho Nacional do MP está inserido no capítulo constitucional do Ministério Público. E aí alguns ainda falam, olha, mas tudo bem, apesar de integrar a estrutura, e aí a maioria reconhece, e apesar de integrar a estrutura nacional do Ministério Público, o Conselho Nacional, ele tem composição multifacetária, tem gente lá que não é do MP, tem magistrado, tem cidadão, tem advogado, sim, mas eles se qualificam como membros do Conselho Nacional, ok? E aí está prevalecendo o entendimento de que o controle exercido pelo Conselho Nacional é um controle interno. É um controle interno. Por quê? Porque integra a estrutura nacional do MP, seguindo a orientação jurisprudencial que se aplica ao Conselho Nacional de Justiça. Tanto é que, em 2011, eu também dei aula para o concurso do Ministério Público do Estado, ok? E lá estava, no site do Conselho Nacional, a autoafirmação de que era um órgão de controle externo, isso em 2011. Depois disso, retiraram do site essa afirmação, entendeu? Já não está lá dizendo que é interno ou externo, porque não é pacífico 100%, mas o entendimento majoritário é de que o Conselho Nacional exerce controle interno. Esse é o entendimento majoritário, ok? Agora, presta bem atenção. Eu tenho avisado os meus alunos o seguinte: se a banca te apresentar o seguinte caso, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, no exercício do seu controle interno, exerce o quê? Controle disciplinar e correcional da instituição do Rio de Janeiro, ok? E também sofre controle do Conselho Nacional. Sob este aspecto, sob esta ótica devidamente explicada, eu posso afirmar que o controle exercido pelo Conselho Nacional é um controle externo? Se for muito bem explicado, pode. Aí vem aqueles que dizem que é um controle misto, porque quando eu olho, estou dentro do MP, né?
Presta bem atenção, quando eu estou dentro do MP do Rio de Janeiro e eu olho para o Conselho Nacional, ele é um controle externo. Mas quando eu estou fora do MP, né? Estou em outra esfera, olhando para o M de fora, olhando para o MP, o Conselho Nacional exerce um controle interno e é isso que prevalece. O Conselho Nacional é órgão de controle interno, ok? Que não afasta, que não diminui o controle que cada estrutura do Ministério Público deve exercer dentro da sua própria casa. É o melhor entendimento, ok? Tudo bem? E aí, um dos pontos muito importantes é que quando exerce o controle disciplinar, sua competência disciplinar, o Conselho Nacional ele pode aplicar penalidades aos membros do Ministério Público. E aqui nós temos três penalidades impróprias, que é a remoção, a disponibilidade e a aposentadoria. Remoção, disponibilidade e aposentadoria, nós estudamos enquanto o quê? Exercícios de direito, ok? E aí presta bem atenção. Realmente, a natureza jurídica primária desses institutos é isso, exercício de direito. Mas aqui são aplicadas num caráter de penalidade. São chamadas penalidades impróprias. Por quê? Porque só tomam esse caráter de penalidade, só adotam aí essa natureza de penalidade. Por quê? Porque estamos diante de agentes públicos dotados da garantia da inamovibilidade. Então, presta bem atenção. Como os membros do Ministério Público são inamovíveis, a remoção para eles só acontece se for voluntária. Só não, Claudete, exagerei, perdão. Em regra, acontece pela vontade do membro, remoção voluntária. Por quê? Porque ele é dotado de inamovibilidade. Mas o interesse público pode determinar uma remoção compulsória. A disponibilidade é uma forma de inatividade remunerada, que para o membro é um direito pautado na sua inamovibilidade. É diferente do servidor, que precisa ser estável para conquistar a disponibilidade. O membro não. O membro, ele se apoia, ele tem a sua disponibilidade na inamovibilidade. E a inamovibilidade é conquistada desde a posse. Exatamente, porque a inamovibilidade, ela protege o quê? A sua condição funcional antes de tudo. Depois ela vai fixar a lotação. Primeiro ela protege a condição funcional, tanto que um membro só vai ser promovido se ele quiser. Ok? Por quê? Porque ele é inamovível. Então, a disponibilidade é a inatividade temporária remunerada de forma integral, isso quando for exercício de direito. Extinto, o cargo, ou no MP do Rio de Janeiro, quando o reintegrado volta e o seu cargo acabou, ou quando o reintegrado volta e o eventual ocupante está lá, eles vão para a disponibilidade. A chamada disponibilidade não punitiva. E a aposentadoria, Aposentadoria é aquela inatividade, definitiva, compulsória, por idade, por invalidez e a voluntária. Esses são exercícios de direito. Mas aqui, esses institutos são aplicados como penalidade. Tem certeza, Claudete? Absoluta. Olha isso aqui, ó. Pode o Conselho Nacional determinar remoção, disponibilidade e aposentadoria proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções. O que está dizendo o Constituinte? Que aqui nós temos sanções. Além dessas, pode o Conselho Nacional aplicar outras sanções. Aqui nós temos sanções? Claro que temos sanções. Por que são sanções? Porque afastam a garantia da inamovibilidade. Ok? Entendido isso? E aí vão ser proporcionais, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, afastando a garantia da inamovibilidade, ok? E aí pode também, Claudete, o próprio Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro aplicar essas sanções? Pode também. Nós temos regulamentados no
na legislação complementar, principalmente a remoção e a disponibilidade compulsória, né? A aposentadoria ficou lacunosa a legislação estadual. Mas você tem que saber que nós temos 2 órgãos competentes para afastar a inamovibilidade do membro do Estado do Rio de Janeiro, do MP do Estado do Rio de Janeiro, que é o Conselho Nacional do MP e o Conselho Superior do MP, com recurso ao órgão especial. E ainda compete ao Conselho Nacional rever os processos disciplinares dos membros do MP julgados há menos de 1 ano, como forma de um controle administrativo, correicional, funcional, ok? Então, nós temos aqui o papel, as atribuições do Conselho Nacional. E aí, qual é a minha última orientação? Estudou bem essa primeira parte? Primeiro, artigo 130-A da Constituição e o título 1 do Regimento Interno do Conselho Nacional. Aí você vai lá na parte final do regimento interno do Conselho Nacional, que você vai ter maior detalhamento na relação ali com as controladas. Por quê? Com as entidades controladas. Por quê? Você viu o papel do MP, do Conselho Nacional, do MP, ok? Aí, o título 5, ele vem detalhando como que o Conselho Nacional vai proceder: correição, sindicância, PAD, representação por inércia ou excesso de prazo, porque o membro não está observando o prazo, isso é um dever, ok? Percebeu? Ou não fez nada, o membro do MP não está trabalhando, descumprimento de dever, descumprimento de obrigação, e assim vai. Reclamação para preservação da autonomia do MP. Então, essa parte final é para ficar preocupado com prazo, com detalhes? Não, mas é você perceber como que o Conselho Nacional desempenha as suas diversas atribuições, ok? Entendido? Tudo isso está disponibilizado para os meus alunos no Super Professores. Ainda o procedimento de controle administrativo, olha lá, remoção por interesse público. Todo o procedimento, como é feito, ampla defesa, é claro, é ilícito funcional, né, praticado. Então, todas as cautelas que devem ser observados num procedimento onde se aplica uma penalidade, certo? Entendido? E aí, presta bem atenção. Tem que ter coragem, né? Claudete, é mais coisa. Tem gente que falou assim, mas Claudete, eu tô com vontade de chorar, mais coisa. Tem que chorar nada, né? Outra, se estiver muito oprimido, dá uma choradinha para, né, aliviar. Eu sou uma chorona. Choro, fazer o quê? Né? Depois eu fico bem, não, né? Dá extravasada. Mas o importante é não perder a coragem. Se não tiver coragem, não adianta ter vontade. Porque a coragem é que faz acontecer aquela vontade inicial. Muitos falam assim, eu queria tanto, mas não se mexe, não se cansa. E tem que ter coragem para enfrentar os desafios. Tenha essa coragem. O corajoso é que vai, depois de cair, levantar e vai chegar lá meio raladinho, sabe? Mas vai conquistar. Vai conquistar. Certo? E aí você sabe que tem o meu apoio. Vamos lá no site Super Professores, né, que tá bonitinho, atualizado, e eu uni o meu site, claudetepessoa.com.br, com o site Super Professores, que também está aqui, site da Claudete Pessoa. E aqui você vai ter, deixa eu pegar você vai ter aqui outros vídeos, né, de dicas, tá? Nos vídeos gratuitos, você vai ter aqui, que eu tô na frente, tem aqui as legislações, a minha internet está lenta, as legislações, certo? Todas as legislações que estavam lá no site Claudete Pessoa, tá aqui no Super Professores, então nada de ficar tristinho, olha aqui, pronto, certo? Também tem onde você me encontrar, aqui, no Facebook, no grupo Legislação Específica com Claudete Pessoa. Esse grupo aqui, Legislação Específica com Claudete Pessoa, estou sempre postando novidades, postando orientações para todos os meus alunos do Brasil, ok? Alunos do Brasil inteiro. E ainda você tem vários vídeos e orientações gratuitas também lá no YouTube, no portal do Super Professores,
Quem me conhece sabe que eu sempre tenho lá muitas dicas, muitas orientações no portal do Super Professores. Gostou aí dessa dica, desta aula sobre o Conselho Nacional? Eu espero ter te ajudado, espero ter colaborado com você. Tenha coragem para enfrentar todos os desafios e sair vencedor. Quem estuda sempre sai vencedor. Não importa o resultado da prova, porque você sai cheio de conteúdo para novos desafios e a sua armadura vai ficando cada vez mais forte e poderosa. E vai ter uma hora que você vai passar em tantos concursos que vai poder escolher. Por quê? Porque você teve coragem de seguir adiante apesar dos obstáculos, certo? Conte comigo. Se você gostou dessa dica, desse vídeo, me ajuda também, divulga o meu canal, divulga o meu grupo, compartilhe, ok? Pode curtir à vontade esse vídeo, pode comentar. Eu gosto de conversar com os meus alunos online. Às vezes eu demoro porque a tia Clau é super ocupada, mas eu estou sempre antenada, tá? Acompanhando vocês e nada de sofrer. Vamos ser felizes, que isso que interessa, né? Concurso se faz até ser feliz. Coragem, menino! Coragem, menina! E até a próxima dica da Super Clau. Até lá! Tchau, tchau!